muito tempo que um PC barato não passava dos R$ 2.000. Só que hoje a situação ficou um pouco mais difícil, então você terá que fazer algumas considerações antes de sair comprando qualquer coisa. Por isso, no vídeo de hoje, eu queria te mostrar tudo o que passou na minha cabeça enquanto eu montava esse PC Gamer aqui, que pudesse, de alguma forma, jogar de tudo, até os títulos mais novos. Aí eu espero que você saia de hoje sabendo exatamente o que montar para você. Será então que ele rodou o Cyberpunk? Bora descobrir! Para começar, esse é um orçamento meio apertado, que você às vezes consegue driblar com peças mais antigas. Só que para hoje, quando a gente pensa num kit de processador mais placa de vídeo dedicada, não tem nada com um preço bom que supere o desempenho de um Ryzen com a placa de vídeo integrada Vega 8. O Ryzen 3 2200G ou 3200G serão uns R$ 200 mais caro que, por exemplo, o 1600AF ou uma i3 9100F, que são melhores. No entanto, com essa diferença de preço, você mal consegue comprar uma GT 710, que mesmo com os processadores melhores, oferece uma experiência pior nos jogos que o 3200G. Cair de categoria também não é uma opção muito legal, pois um Athlon ou algo assim mais barato também não será uma economia suficiente para você encaixar uma placa de vídeo que seja melhor que a Vega 8. Sendo assim, a escolha do processador é bem simplificada. As opções são Ryzen 3 2200G ou 3200G. Ambos são quad-core com 4 threads, inclusive partilham a mesma arquitetura Zen Plus, só que o modelo da última geração tem o clock máximo de 4 GHz e o clock base também um pouquinho mais alto. É como se o 3200G fosse uma versão com overclock do anterior, e até por isso eu acabei escolhendo ele, pois na época ele estava custando R$ 650, um pouco mais barato que o 2200G. Só que aí, dependendo de quando você for comprar o seu processador, não se preocupe em só escolher o mais barato. A diferença de desempenho é de 3 a 6 quadros por segundo na maioria dos jogos, que nem sempre é justificável pela diferença do preço. Também não tem muito o que dificultar na hora de escolher a placa-mãe. O processador é AMD, então o chipset mais básico compatível é o A320. Aqui dá para ser uma placa mais básica e barata, pois o processador não é muito forte e não vai sobreaquecer nenhum dos seus componentes. Ainda assim, pode ser uma boa pensar numa placa com 4 slots de memória, pois o processador Ryzen se beneficia bastante do Dual Channel, ou seja, ter duas memórias funcionando em paralelo, independente da quantidade, chega a duplicar a quantidade de quadros por segundo em certos títulos. Então, com 4 slots, você consegue começar com duas memórias de 4 GB cada, para poder aproveitar desse ganho e ainda alcançar uma quantidade boa o suficiente para a maioria dos jogos. Daí, no futuro, dá para você preencher os dois slots sobrando com mais duas memórias de 4 para fechar os 16 GB de memória RAM, que é o mais adequado para os jogos novos. Inclusive, no passado, a gente chegou a recomendar que você simplesmente compre uma de 8, jogue com menos performance por um tempo e depois compre mais uma memória de 8, que no final tudo ficava mais barato. Só que a verdade é que, pelo que vocês me perguntam e falam lá no meu Instagram, tem uma quantidade grande de pessoas que não tem condição ou simplesmente não quer mudar nada depois de comprar. E até tem quem pretenda fazer upgrade e nem sempre tem uma data fixa para ele. Sendo assim, eu mudei de ideia e eu acho que o melhor caminho é mesmo ter duas memórias no começo e ter uma placa-mãe que pode ser um tequinho mais cara, pois os 150 a R$ 200 que esse kit vai custar a mais será o investimento com o maior retorno que você pode fazer, considerando o ganho duplicado dos quadros por segundo, pelo menos pensando nesse orçamento mais apertado. E depois eu imagino que você não quer chegar aqui para ter um PC com sistema lerdo, por isso eu sempre opto por um SSD, nem que seja aquele com velocidade de 500 MB por segundo de leitura, em vez do HD, que no melhor dos casos lê apenas 150 MB por segundo. Monetariamente, você também não economiza tanto assim ao optar pelo HD, pois até o mais barato de 500 GB e 5400 RPM, que mal lê 100 MB por segundo, fica só uns R$ 100 mais barato que o SSD de 480, além de também ser uns R$ 100 mais caro que um SSD de 240 GB. Realmente, eu não vejo um bom motivo que justifique que o seu driver principal seja um HD. Pensando assim, eu escolhi um SSD de 240 GB para essa máquina aqui. Essa é uma opção que reduz o preço final, porém, optar por uma quantidade tão baixa tem o seu lado negativo, principalmente agora que os jogos mais pesados ocupam de 30 até 80 GB,
com certa facilidade. Se você quer muitos jogos instalados, o jeito seria subir para os 480 GB de SSD, que dá uma folga boa, mas aí o carrinho fica um pouco maior que os 2.500 que a gente combinou. Então, escolha o que você acha melhor e no final reduza algo se o preço total estiver passando muito do alvo que você queria. Outro lugar que parece que dá para economizar, mas é melhor não, é na fonte do seu computador. Pelas especificações, até uma fonte de 350 watts funcionaria nesse PC, mas quando você começa a explorar os modelos mais baratos, só encontra fontes sem proteção com projetos duvidosos, que podem até poupar uns R$150 agora, mas que no futuro pode custar todo o seu computador, principalmente no Brasil, onde a qualidade de energia que chega na sua casa é igualmente duvidosa. Subindo para os modelos de 450 watts, a gente tem uma opção com a P450B da Gigabyte, que na época a gente pagou R$280 e já tem uma cara melhor. Pode não ser o ideal do ideal, mas ela tem um mínimo de garantia e pelo preço vai servir muito bem para tudo que a gente quer colocar nessa máquina aqui. Por último, mas não menos importante, só faltou o gabinete. É bom você deixar ele por último mesmo, pois aí você já sabe quanto gastou no resto e pode pegar sem se preocupar a carcaça que você achar mais bonita. Só é bom que ela venha com espaço para você instalar pelo menos 2 coolers que joguem ar para dentro do gabinete, o que adiciona uns R$40 a R$80 na conta final, valor que eu acho que vale a pena para resfriar melhor a sua máquina. Mas se não der, também não tem tanto problema, pois o hardware que a gente pegou também não é tão exigente assim. PC fechado, então, considerando os melhores preços que encontramos, o total ficou em R$1.922, com o SSD de 240 GB e sem os coolers. Agora, pensando nele mais completo, o preço subiu para R$2.172, que junto de um gabinete barato, totaliza algo na casa dos R$2.300. Tudo isso quando a gente caçou e esperou os preços mais baixos. Não dá pra gente saber como será no futuro, então pensando sem as promoções, a build fica em média uns R$300 mais caro, que ainda fica abaixo dos R$2.500 no primeiro caso, mas passou um pouquinho no segundo. Então tá, peguei as peças mais baratas, montei o PC, ligou e funcionou. E agora, o que ele roda de verdade? Bom, devo dizer que eu consegui sim jogar o Cyberpunk nele, claro que com um monte de ressalva. Eu tive que diminuir todas as configurações para o mínimo, inclusive derrubar a resolução para o 720p, mas deu sim para ficar com a taxa de quadros entre 20 e 40, que a gente consegue limitar ali para o 30 e ter uma experiência até que bem estável. Eu confesso que duvidei um pouco, mas até o carregamento foi bem rápido no SSD que a gente comprou. Imagino que nem todo mundo vai aceitar jogar assim, mas eu achei super jogável, principalmente no monitor HD, que é o mais barato e deve caber no seu bolso caso você ainda não tenha um. Vale lembrar que esse é um jogo que acabou de ser lançado, e não é exatamente conhecido pela sua otimização em sistemas mais fracos, mas ainda assim o 3200G até que conseguiu sair bem jogando Cyberpunk 2077. Mas uma ideia melhor é focar nos AAAs do passado e nos jogos mais leves. A gente testou o computador com o GTA V e o Valorant, e neles dois você consegue ficar nos 1080p sem sofrer com grandes quedas na taxa de quadros por segundo ou na fluidez da jogatina. No primeiro caso, a gente teve que diminuir um pouco mais a densidade de NPCs e carros, mas deu para travar o jogo em 60 quadros por segundo em praticamente todas as situações. Onde a gente mais sofreu com ele, na verdade, foi na hora de instalar, pois o GTA hoje já passou dos 100 GB. Mas fora isso, o importante é que ele rodou bem. Já no Valorant, ele é um jogo bem bonito, mas ainda assim é leve, e deu para passar dos 100 quadros por segundo, sem reduzir muito as configurações de imagem e resolução. Isso é importante, pois os shooters competitivos costumam precisar de uma média um pouco maior para melhorar o seu tempo de resposta na hora de atirar, então não é tão bom ficar travado só nos 60 quadros por segundo, mesmo no seu monitor de 60 Hz. Claro que não é nada que deva causar um grande impacto no seu ranking, mas pode te ajudar a acertar o alvo com um pouquinho mais de frequência. E por último, no vídeo anterior teve uma galera pedindo recomendações de periféricos, o que faz muito sentido, já que não dá para usar o PC sem um teclado e um mouse. Devo dizer que existem opções bem baratas no mercado, que não são tão básicas assim e que tem me agradado bastante. Para o mouse, o Logitech G203 tem me servido muito bem. Além dos botões extra na lateral, ele possui configuração de sensibilidade e um software da própria Logitech bem legal, que te permite configurar de tudo, criar macros e até controlar o RGB dele. Tudo isso sem pagar muito mais de R$150. Já o teclado não precisa ser grande coisa para jogar, então o basicão da Microsoft ou da Multilaser já está ok. Só que lá em casa eu fechei o kit da Logitech com o G213 para ter tudo no mesmo software. Ele é um pouco mais caro, então não acho super necessário para essa build aqui de hoje, mas é um modelo que eu uso em casa e aqui no trabalho,
com um clique bem confortável e uma base de encosto que torna ele um dos meus teclados favoritos. Para outras opções baratas, o Bruno, que é o viciado em teclados do Escolha Segura, já soltou uns vídeos falando desse vício dele e tem até umas opções de mecânicos baratos que podem caber no seu bolso. Acho que de mais importante então só faltou a caixinha de som, que eu ando usando os modelos Bluetooth ligados pelo cabo P2 no PC, para ter uma qualidade legal. A Edifier é sempre a minha recomendação para quem busca algo com bastante qualidade, mas como opções mais baratas tem o LG Go PL2, que é bem legalzinho. É a versão menor da nova geração da LG, mas que já tem o Sound Boost, que combina bastante com as músicas do Cyberpunk. No final, dá para gastar só mais uns 400 ou 500 reais no kit de periféricos. Só que aí a gente entra no ponto que eu não queria me aprofundar muito no vídeo de hoje, mas vale pelo menos comentar, que é o fato de que, considerando tudo, esse PC fica mais ou menos no mesmo preço do Xbox Series S, que tem a performance melhor. Claro que a comparação envolve um monte de outras coisas e um não é necessariamente melhor que o outro, mas se você só quer saber de jogar, lembre-se também de levar em conta o Xbox Series S. Para concluir, mesmo com toda a bagunça que está acontecendo no mercado de eletrônicos, você consegue hoje montar um computador gamer que pode até tirar uma lasca dos jogos mais novos por menos de R$ 2.500. O segredo é garimpar bem pela internet. Mas mesmo para quem está com pressa, dá para pagar um valor legal nessa máquina aqui, que vai servir como uma boa plataforma de partida, que você consegue ir melhorando aos poucos com o tempo, sem, por exemplo, jogar uma placa de vídeo inteiro fora no futuro. Você reaproveita praticamente tudo e fecha o computador que vai te satisfazer pelos próximos 4 ou 5 anos. Se você se interessou, não se esquece dos links que eu vou deixar lá na descrição e deixa também um comentário com a sua opinião, aquele like que nos ajuda bastante e se inscreva para continuar recebendo muito conteúdo de guia de compra e tecnologia. Por hoje é só, pessoal, até a próxima!